Sensação. Tentativa de assassinato contra Putin. O Kremlin explodiu. Histeria e caos na Rússia. O ditador é um alvo oficial. A propaganda foi desmascarada ao vivo. Choque. O avião de Putin foi desviado. Trump fez algo inesperado. Mudança brusca de rumo dos Estados Unidos. Ninguém esperava por isso. Tudo isso a seguir. Assista até o final. Sejam bem-vindos. Este é o Ucrânia Hoje. Renata Slanova e as últimas notícias. Verdadeira histeria na Rússia. O círculo de Putin está em pânico. Será que querem matar o chefe do centro de controle? Assim, em meio à preparação para um possível encontro entre Putin e Trump em Budapeste, uma advertência inesperada foi feita na Rússia. O coronel aposentado da inteligência externa russa, atualmente professor do MGIMO e conselheiro da Rosneft, Andrei Bishukov, declarou publicamente que Putin supostamente pode se tornar alvo de uma conspiração britânica com o objetivo de assassinato. Bishukov chegou até a pedir para que o ditador não fosse a Budapeste. Falando na televisão estatal russa, ele pediu urgentemente que a esperada reunião com Trump fosse transferida para Dubai. Segundo sua versão conspiratória, os britânicos acham que, se Putin não existir, não haverá problemas e a Rússia vai se desintegrar. E para eles, um ataque contra nós, incluindo, bem, uma operação totalmente traiçoeira, pode ser realizado com base nesse encontro em Budapeste. Eles vão correr o risco, porque agora estão arriscando tudo. Em resposta a essas declarações, o propagandista Vladimir Solovyov sugeriu a ideia de negociações nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, Solovyov também sugeriu que Putin pode acabar arriscando e indo para a Hungria, apesar dos avisos. Mas parece que essas declarações são apenas uma forma de justificar o grande fiasco do bunker. Afinal, como ficou claro, ninguém está esperando Putin no encontro. O avião do ditador está dando meia volta. A reunião planejada para a próxima semana entre Trump e o chefe do Kremlin pode não acontecer. Essa informação foi vazada pela mídia estrangeira. A esperança de Trump por uma segunda cúpula com Putin em breve pode ser adiada, já que o encontro anterior foi postergado por enquanto. A razão apontada é a recusa da Rússia em ceder em suas exigências rígidas sobre a guerra contra a Ucrânia. Além disso, nesta semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também não vão se encontrar. Será que a Casa Branca está mudando de direção? Segundo informou a CNN, um representante da Casa Branca disse que o encontro esperado entre Rubio e seu colega russo, Sergei Lavrov, foi adiado por enquanto. Não ficou claro de imediato por que a reunião não acontecerá mais esta semana. Embora uma das fontes tenha dito que Rubio e Lavrov têm expectativas diferentes quanto a uma possível suspensão da invasão russa à Ucrânia. Segundo relatos, a conversa que aconteceu entre Rubio e Lavrov mostrou que os russos praticamente não mudaram suas exigências em relação à entrega de territórios pela Ucrânia. Por causa disso, é pouco provável que Rubio recomende avançar com os planos para um encontro entre Trump e Putin. E na véspera, nos Estados Unidos, aconteceu uma reunião entre Trump e Zelensky. Após a reunião, o chefe da Casa Branca pediu o fim da guerra na linha de frente. Vladimir Zelensky apoiou essa posição. Eu me encontrei com o presidente Zelensky. Tivemos uma conversa muito boa e franca. Na minha opinião, a guerra precisa acabar imediatamente. Pare na linha de frente, onde quer que ela esteja, senão tudo vai ficar complicado demais. Vocês nunca vão conseguir resolver isso. Eu disse isso ao presidente Zelensky. Eu disse isso ao presidente Putin. Depois que pararmos onde estamos, precisamos começar as negociações. Ambos os lados precisam parar. Na opinião de Donald Trump, a guerra pode terminar em breve, se as partes mostrarem flexibilidade. Ao mesmo tempo, Vladimir Zelensky já destacou após a reunião que a Ucrânia precisa de garantias de segurança, inclusive por parte dos Estados Unidos. Aconteceu. Trump vai atrás de Putin. Os Estados Unidos transferem seu cenário de ataque do Hamas para a Ucrânia. Isso vai forçar o Kremlin a capitular. Nunca houve nada assim. Os Estados Unidos tiraram um trunfo da manga. Como Washington vai colocar Moscou de joelhos? Veja todos os detalhes chocantes. Paz pela força. É assim que caracteriza um plano de paz de Trump para acabar com a guerra em Gaza.
O presidente americano conseguiu, afinal, alcançar a paz no Oriente Médio. E embora ainda haja muito trabalho pela frente, o Hamas não pretende se render tão facilmente. Esse foi o triunfo de Trump. Agora ele anuncia que os Estados Unidos vão se concentrar na resolução da guerra na Ucrânia. Trump não quer perder tempo à toa. Ele está animado agora e quer seguir em frente. Ele está determinado a novos feitos pacificadores. Deus me livre. Qual é, afinal, a essência da doutrina Trump? A pressão funcionou sobre o Hamas. É justamente essa lição, como escreve o Wall Street Journal, que Trump precisa tirar da resolução no Oriente Médio. A lição sobre a necessidade de pressão. Para parar as hostilidades na faixa de Gaza, Trump pressionou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enquanto Catar, Egito e Turquia, por sua vez, influenciavam o Hamas, ameaçando limitar o apoio diplomático ao grupo. Ao mesmo tempo, a operação militar de Israel na faixa de Gaza continuava. Uma pressão semelhante sobre a Rússia por parte de Trump ainda não aconteceu. E mesmo que os Estados Unidos tenham imposto altas tarifas contra a Índia, parceira comercial de Moscou, novas sanções contra a Rússia não aconteceram. Mas agora os especialistas estão otimistas. Isso inspira feitos pacificadores. Isso é óbvio. Ele já anunciou que vai se dedicar também ao fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Afinal, tanto a guerra na faixa de Gaza quanto a guerra russo-ucraniana são questões diretamente ligadas à reputação política de Trump. E aqui existe um impulso positivo que pode ser aproveitado. E o fato de isso inspirar Trump é óbvio. A mídia ocidental também acredita que, após o acordo entre Israel e o Hamas, Trump pode aumentar a pressão sobre a Rússia. Um bom sinal são as próprias declarações de Trump sobre sua intenção de lidar com a guerra russo-ucraniana. E também o encontro entre os líderes ucraniano e americano, que deve acontecer já no dia 17 de outubro em Washington. Zelensky está indo para os Estados Unidos. Zelensky já confirmou, Trump confirmou, e nossa equipe já foi preparar a visita. Bom, não dizem o que vai acontecer, mas já adianto, negociações de paz. O encontro é importante. Não são questões técnicas, não é só dinheiro. Tomahawks, isso faz parte dos acordos de paz. Os tomahawks são o que pode levar a paz mais rápido, fazer a Rússia sentar à mesa de negociações. E, nesse caso, o plano de paz de Trump para acabar com a guerra em Gaza pode se tornar o precedente necessário que ajudará a encerrar a guerra na Ucrânia. Pelo menos, em parte, na Europa esperam que Trump use a tática aplicada em Gaza para deter a agressão da Rússia. Isso dá a Trump enormes oportunidades para resolver outros grandes conflitos. Agora ele se estabeleceu como um árbitro e pacificador eficaz. Para resolver a questão russo-ucraniana, Trump pode envolver o presidente da Turquia. Segundo o presidente americano, Erdogan é respeitado tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Ele é respeitado pelas pessoas, e ele é meu amigo. Você entende por que eu me dou bem com os fortes, mas não com os fracos. Trump diz que Erdogan pode nos ajudar a alcançar a paz no mundo. Trump gosta do Erdogan. E, de modo geral, Erdogan é um político que agrada ao Trump, tanto pelo seu comportamento quanto pela estrutura de poder que construiu. E Erdogan resolveu a questão da Síria. Agora, dizem jornais e canais do Telegram, o ditador sírio e assassino está sentado em Moscou jogando Sony PlayStation. Na verdade, agora a Síria é governada por aqueles que lutaram ao lado dos rebeldes. E esse criminoso foi expulso, e a Rússia perdeu sua influência. Erdogan pode ajudar nesse caso. Mas existe uma diferença fundamental entre a guerra do Hamas contra Israel e a guerra entre Rússia e Ucrânia, o chamado fator China. A China se tornou um parceiro econômico e político importante para a Rússia, e isso pode tanto favorecer quanto prejudicar. Se Trump conseguir envolver Pequim no apoio às negociações, a China pode se tornar o elemento-chave para convencer Putin a buscar a paz. Desgraça pouca é bobagem. A Rússia sofreu um apagão. Um golpe no coração da Federação Russa, uma vingança infernal das Forças Armadas da Ucrânia. Os Flamingos e os Neptunos decolaram. Mísseis ucranianos destroem tudo em seu caminho. Moscou está em pânico. A defesa da Federação Russa foi despedaçada. Confie a seguir todos os detalhes explosivos. As consequências da guerra iniciada pela Rússia começam a retornar ao seu território com drones ucranianos e mísseis de longo alcance. No Estado-Maior, não negam que depois de Belgorod, os moscovitas também possam experimentar na pele o que é um apagão. O metrô não está funcionando.
outra, Budeon, do lado direito, 10º, 12º, 14º, tudo no escuro. À esquerda de Budeon, tudo no escuro. E Budeon efimina o cruzamento. O semáforo não está funcionando. Enquanto isso, mais 2 regiões russas, as regiões de Tyumen e Sverdlovsk, impuseram limites para a venda de gasolina por pessoa, não mais que 30 litros. Antes disso, a novidade no mercado já havia afetado o território de Chabarovsk, a região de Chelyabinsk e a Crimeia ocupada. Todas essas filas e postos de gasolina vazios são por causa dos ataques diários às refinarias. O comandante-em-chefe Sisky declarou que, em setembro, no âmbito do programa Deep Strike, foram relatados 70 acertos em território russo. Estamos destruindo, no país agressor, a produção de combustíveis e lubrificantes, explosivos, assim como outros componentes do complexo militar industrial russo. Entre outras coisas, a produção de petróleo na Rússia diminuiu em 21%. A intensificação da ampliação das chamadas sanções de longo alcance da Ucrânia pelo território da Rússia tornou-se um dos principais temas da reunião do presidente com o bloco de segurança. O armamento de longo alcance ucraniano está se tornando significativamente mais avançado. Estamos trabalhando constantemente para isso e já oferecemos diversas oportunidades para a produção, os recursos financeiros necessários, todo o apoio necessário. É preciso também ampliar de forma perceptível a aplicação disso. Temos planos claros em relação a isso para os próximos meses. Tudo deve ser realizado. A precisão ucraniana já é visível, mas precisa ser ainda maior. É absolutamente justo que a Ucrânia realize ataques de retaliação, ataques pontuais, ao contrário da Rússia. Nós sabemos o que queremos alcançar. Claro, a paz. Atualmente, os portadores das sanções em profundidade no território russo são os mísseis Flamingo e Neptune. A empresa Firepoin anunciou o início da produção dos primeiros mísseis no final do verão. Na mesma época, surgiu na internet o momento do lançamento do Flamingo. E alguns sugeriram, de fato, que eles voaram em direção ao território da Crimeia ocupada. A publicação Welt afirmou que foram exatamente esses mísseis que destruíram a base dos agentes do FSB na península. 3 mísseis deixaram crateras de 15 metros de diâmetro cada. Olha só, explodiu. Explosão, explosão. Na mesma época, jornalistas alemães afirmaram que 50 mísseis saem mensalmente da linha de produção e o plano é chegar a 200 por mês. E então os russos mostraram supostamente destroços de um míssil Flamingo abatido. Segundo eles, ela foi atingida em território russo por um sistema Buk, a uma altitude de 100 metros e a uma velocidade de 600 km por hora. Pelo número de série, os ocupantes supõem que este é o 106º projétil, produzido em setembro. Não há confirmação confiável de que o Flamingo destruiu a base dos agentes da FSB. Analistas militares acreditam que por trás desses ataques bem-sucedidos, e não só deste, pode estar o próprio Neptune. Hoje, no complexo militar industrial ucraniano, já foram testadas e colocadas em produção 3 modificações dele, e a 4ª está sendo preparada. Agora está acontecendo o teste. Este é o Neptune de longo alcance, aquele que alcança 1000 km. Ele está passando por testes agora e já teve, digamos assim, resultados positivos. E, em seguida, ele continuará passando paralelamente pelo processo de colocação em produção em série. Eu acredito que essa série de Neptunes torna o país mais capaz, revela nosso potencial de combate, porque nem todos os países do mundo possuem mísseis de cruzeiro, ainda mais mísseis de cruzeiro que, no futuro, serão tanto de base naval quanto terrestre, digamos assim, para diferentes alcances. Por razões óbvias, os fabricantes de armas ucranianos não divulgam muito sobre os ataques ao agressor. Mas o presidente Zelensky admitiu à imprensa que as forças de defesa até mesmo os combinam. E isso, admitem os analistas, é uma prática bem-sucedida que os ucranianos podem adotar de seu inimigo. Esse míssil, muito provavelmente, pode ser produzido em maior quantidade, mas, por outro lado, é mais barato em comparação com o de alta tecnologia, que é o míssil Neptune.
E aqui existem várias combinações possíveis. Por exemplo, o míssil Neptune, por ser menos detectável e mais preciso, pode ser usado para abrir um corredor ou até mesmo o contrário. Por exemplo, uma série de mísseis Flamingo, que serão muito visíveis, mas muito baratos, serão usados como mísseis que atraem a atenção das forças de defesa aérea inimigas, enquanto o míssil Neptune, menos visível, mais preciso, passará e realizará um ataque direcionado. O complexo militar industrial ucraniano já não é mais o mesmo de quando começou a agressão russa em grande escala. A liderança político-militar do país finalmente entendeu que apenas os fabricantes de armas locais podem garantir o fornecimento estável de armamentos para a linha de frente. Claro, desde que haja o devido financiamento. Mas a cada dia, como se o céu comece, cada vez mais drones desconhecidos aterrorizam, e europeus e escandinavos demonstram interesse não só na experiência, mas também na cooperação com a Ucrânia na produção de armas adequadas à realidade da guerra moderna. E o que você acha dos últimos acontecimentos? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like no vídeo e fique por dentro do que é mais importante. Vem mais por aí!